Olha, gente, segundo uma pesquisa realizada pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, cerca de 2 milhões de casos de insuficiência cardíaca, 2 milhões, são diagnosticados por ano no Brasil. Mais de 60% desses pacientes com essa doença têm qualidade de vida relacionada, né, à saúde, ou seja, uma saúde que pode ser ruim, pode ser moderada. É melhor não ter, não é, doutora? Sim, com melhor certeza. Não ter. Tudo bem, doutora? É a maior causa de internação no país. No país. É a insuficiência cardíaca. De homens ou mulheres? Dos dois, e dos dois. Sexos, é mesmo? A principal causa que leva as pessoas a terem insuficiência cardíaca no nosso país é o infarto e depois vem a hipertensão arterial, pressão alta não tratada. O que é insuficiência cardíaca, assim? Que sintoma ela dá? Como é que eu posso desconfiar? O coração é uma bomba, né? A função dele principalmente é bombear o sangue. Então, quando essa bomba deixa de funcionar, o sangue passa a ser represado. Então, um dos sintomas que aparece com a insuficiência cardíaca é o inchaço das pernas, o edema que a gente chama. Pode dar até inchaço na barriga, inchaço no fígado, que as pessoas falam, tô até com dor no fígado. Às vezes, do pescoço ficam enrijecidas largas, né? E você tem outro sintoma que é muito comum, a falta de ar. Ao fazer qualquer esforço físico, o indivíduo sente cansaço e falta de ar. E quando ele se deita à noite, exatamente pelo coração não bombear o sangue adequadamente, acumula água no pulmão. Então o indivíduo deita e de noite levanta com falta de ar. Então esses são os sintomas clássicos da insuficiência cardíaca, né? Que pode predominar uma insuficiência cardíaca mais à direita, onde vai predominar esse inchaço que eu falei, ou mais à esquerda, que vai predominar os sintomas do cansaço, da falta de ar, e ao deitar, o que a gente chama de dispneia noturna. O indivíduo acorda sufocado com falta de ar e vai para a janela, fica em pé, para melhorar essa sensação de cansaço e falta de ar, e até dá uma tosse também. O indivíduo tem uma tosse à noite, renitente, ela vem, crises de tosse. Então sempre tem que pensar nesse diagnóstico. São claros, né? Se a pessoa está sentindo isso, tem que procurar o médico. Agora, o que acontece que é um grande problema? As pessoas vão se adaptando, Claudete. O que elas fazem? Cada vez, quando ela percebe uma limitação, e esse é o grande problema da insuficiência cardíaca, ela cada vez se limita mais. Então ela vai no médico, o médico pergunta, você para o seu dia a dia, você sente cansaço fazendo as atividades do dia a dia? Ela fala, não. Mas e o médico tem que perguntar, mas você sai de casa, você costuma fazer feira, anda 100 metros, 200 metros, carrega peso? Ela fala, não, eu deixei de fazer isso. Então, muitas vezes, o médico tem que ficar cutucando o paciente, né, estimulando ele para que ele dê informações, porque às vezes ele vai se adaptando e vai se limitando, ele mesmo se limita para não ter o sintoma. Até inconscientemente, então aí mascara. É uma forma de se defender. Então, hoje em dia é muito importante a medicina complementar esse diagnóstico, no caso, exames que possam de fato dar um diagnóstico e até uma gravidade. E qual que é o problema disso na insuficiência cardíaca? Se você não trata adequadamente, 20% dos pacientes, a primeira manifestação é a morte súbita. Nossa. Então, aquela pessoa que é encontrada... da idade. Exatamente, né? Claro que como está relacionada com doenças crônicas, como infarto, hipertensão arterial, ela é mais comum em faixas etárias mais avançadas. E hoje, como a população vive muito, a chance de você ter um idoso com insuficiência cardíaca é muito elevada. Grande. Eu sei que tem mais fotos lindas, vou pedir para você levantar para poder comentar e explicar para o nosso público direitinho. E é bom que você reconheça esses sintomas. Isso, então o coração normal, Claudete, é esse da direita aqui, que mostra o coração com tamanho normal. Quando você tem uma insuficiência cardíaca, o que acontece com o coração? Ele cresce. Ele cresce, o que o pessoal antigo fala, coração de boi. Então, às vezes, um raio-x simples de tórax, que o médico peça para o paciente, já é um indicativo. A área cardíaca maior, sinal de que ele tem uma insuficiência cardíaca. Aí vai ser complementada a investigação, procurando uma causa. Lembrando que no Brasil, hoje menos, mas a gente já teve muita doença de Chagas, principalmente no século passado, né? A gente tinha a principal causa de insuficiência cardíaca era a doença do barbeiro. Porque hoje não é mais. Crescer. A doença de Chagas hoje não é mais a principal causa de insuficiência cardíaca, mas ainda é uma das causas de insuficiência cardíaca, né? Nem fala, doutora, se não volta. Porque esses bichinhos estão terríveis. Se Deus quiser, não mais, tomara que não. Vamos passar o próximo? O que a gente tem de próximo? Tá. E aqui é uma das causas da insuficiência cardíaca no nosso país, o principal motivo é o infarto. O indivíduo tem, então, uma doença na artéria coronária, né? Ela entope com a placa de colesterol, faz a... O infarto é sempre isso ou ele pode ocorrer por outro motivo, sem ser o entupimento da artéria? Não, é por entupimento da artéria. Sempre? Agora, as causas é que hoje em dia tem cocaína, gente, cada vez mais comum
o país está perdido na droga, né? Então, cada vez mais comum você tem indivíduos que infartam pelo uso de cocaína. Nossa, você é uma sabe que causa impactante de infarto. Eu tenho estado muito em hospital, o menino lá na UTI, 22 anos, por causa de droga. Droga, o troço tá feio, tá brabo. Então, é uma das coisas que vai começar a aparecer nas estatísticas. E o Brasil, infelizmente, Claudete, depois de 10 anos, a doença cardiovascular caiu em função desse descaso com a saúde pública. Os índices de doença cardiovascular, infelizmente, em 2016, voltaram a subir. Então, a saúde pública maltratada, abandonada, reflete em mortes. Então, quando o dinheiro vai para a corrupção, você pode estar sabendo que ele está matando gente. Está matando gente. E esse entupimento da artéria, então, não é só isso, mas é a principal causa do infarto. Sim, no Brasil, a principal causa de miocárdio, porque aí o coração deixa de funcionar, essa parte do músculo cardíaco que morre em função dessa falta de oxigenação, o músculo, então, passa a não funcionar como um todo, e aí você tem uma causa comum de insuficiência cardíaca. Vamos para a próxima, então. Isso, tá? E aqui, essa situação mais grave, você fechou a artéria ali, o ventrículo esquerdo, aqui é uma condição dele tá normal, tá? Onde está essa flecha, o tamanho dele normal, vocês estão vendo? E aqui já com aneurisma, onde teve aquele infarto, o músculo então se dilata e perde a função de pompa. Então, aí daí que vem os sintomas. É, porque aí não tem a beiradinha. Isso, olha aqui, ó, tá vendo? Que ficou alargado, isso aqui é aneurisma. Então, isso leva o paciente a ter sintomas como cansaço, falta de ar, tosse, entre essas coisas, e vai se limitando, tá? Vem cá, doutora. O que leva a isso? A idade é um fator. Isso. Não é? Sim. As causas de insuficiência cardíaca são muitas. As que eu mencionei são essas mais comuns. Mas você tem outras. Você tem infecções virais, né? Você tem indivíduo que está muito bem, está saudável, pega uma infecção por um vírus chamado Coxsackie-B. Tem outros vírus que podem dar isso. Que estão aí por aí, não é? Que estão por aí. Você pode ter uma remissão. Gravidez. Tem muitas grávidas que durante depois que o neném nasce, pode desenvolver, que é a miocardiopatia puerperal, que a gente chama pós-parto, né? Então, também é uma causa de insuficiência cardíaca, só que você tem que tratar precocemente para que ela regrida. E a insuficiência cardíaca, Claudete, hoje tem tratamentos muito atuais, né? Tem medicamentos que hoje reduzem as internações em 20%. De que maneira? Só medicamentoso? Não, pelo tipo de ação que tem. Então, hoje a medicina evoluiu muito, só que tem que estar acessível às pessoas. Então, as pessoas têm que ter acesso a medicamento de ponta para que esse prognóstico, esse número de internação, a qualidade de vida que a gente mencionou aqui, porque limita o indivíduo. Cansaço, falta de ar. Uma vez ele bem medicado, você reduz o risco de morte e melhora a qualidade de vida, né? Certo. Então, a insuficiência cardíaca ela tem estágios, 1, 2, 3 e 4. Quando o paciente chega no estágio 3 para 4, você tem que tratá-lo com um transplante cardíaco muitas vezes. Então, é uma condição muito crítica, né? E quanto mais cedo você tratar e descobrir a causa... Então, o negócio é não se enganar, né? Não, exatamente. Olha, tem pergunta para você. Então, vamos lá. Olá! Da Receita, eu sou Tatiana, de Caruaru, Pernambuco, e gostaria de saber se a ansiedade pode causar insuficiência cardíaca. Oh, que prazer ter você aí de Caruaru falando com a gente. Que então, a ansiedade dá sintoma de falta de ar, mas não é insuficiência cardíaca, graças a Deus. A ansiedade não causa insuficiência cardíaca. Agora, o paciente que está com insuficiência cardíaca, geralmente ele fica ansioso, porque ele respira mal, anda mal. Então, às vezes, o estado emocional do indivíduo é afetado pela própria percepção de que a saúde dele não está bem. Mas uma menina nova que está tão ansiosa por causa da vida... também por causa de mãe, de pai. Né? A ansiedade não leva a isso, mas ela pode ser um sintoma de quem está doente, que fica ansioso até pela condição, pela limitação e a preocupação que isso traz. Né? Tem mais aí, vamos ver quem é ela. Boa tarde, Santa Receita. Aqui é a Valdígia, de Maceió. Eu gostaria de saber o seguinte... Apertos no coração, palpitações, é problema no coração? Eu queria tirar essa dúvida minha. Desde já agradeço a doutora, a Claudete e a todos vocês. Uma boa tarde. Obrigada, lindona, lá de Maceió. E você está ouvindo a minha voz em fundo, né? Porque ela estava assistindo o programa lá. Um beijo, obrigada pelo seu carinho. Então, esses sintomas, é interessante isso. O coração também é um órgão de choque das emoções, né? Então, às vezes fica ansioso, fica preocupado, você sente um aperto no peito, uma palpitação. Claro que muitas vezes isso é provocado só, principalmente, depende, as pessoas mais jovens sentem isso com mais frequência. Os mais velhos têm que fazer uma avaliação, porque a gente tem que, primeiro, esse sintoma
costuma dizer, é tudo psicológico, esse é o último da fila. A gente tem que descartar realmente a ausência de doença para que você possa dizer que, olha, teu coração está saudável, você está sofrendo mesmo pelo estresse emocional. Então, sempre cabe uma investigação minuciosa. Tem que pesquisar a doença mesmo, porque muitas vezes se você deixou de pesquisar, comeu uma bola aí, que nem a gente fala, você pode deixar um minha vídeo filha, sem porque tratamento. quando é novinha, dá palpitação, é o amor, é o amor, é a paixão. Quando é mais velhinha e dá palpitação, é internação. Então, não é, doutor? Essa é melhor boa. dar uma olhadinha no custo. É triste, mas é verdade. Marcelo Chaubet, será que é isso? Chaubet? Boa tarde, Claudete e doutora Jaqueline. Troquei a válvula aórtica, olha, ele é novo pra caramba, há 4 meses. E após a cirurgia me deu crises de extrasístoles diariamente. Ele diz que tem as crises, toma um remédio, mas não resolve muito não. Meu cardiologista diz que isso é normal. É verdade? Então, Marcela, é bom talvez você escutar uma segunda opinião, né? Não estou sabendo, não estou avaliando o seu caso, mas assim, se você tem um sintoma, você está medicado, o sintoma ainda persiste, talvez ou voltar mesmo no seu médico e falar, eu não estou me sentindo bem, o problema não foi resolvido, para ele reavaliar se troca a medicação ou o que está acontecendo para que você ainda, uma vez que houve a troca valvar, o que está acontecendo que você está tendo arritmia ainda, que não é legal, incomoda bastante, para tentar avaliar melhor essa situação. Então, eu recomendaria, ou você volta nele, tem uma conversa franca com ele, ou houve uma segunda opinião, né? Ô, doutora, tem pessoas que com a idade, todas vão ter pressão alta ou nem todas? Não. A pressão arterial, a incidência aumenta com o passar de idade, mas tem muita gente com mais idade que não tem hipertensão. Tá. E é um viva, hein? Viva, hein? Luzenilda. Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Olha aí pra você, Luzenilda, da nossa turma. Minha mãe tem 68 anos, pesa 84 quilos. Opa. Tá gordinha. E está com a pressão arterial oscilando muito e os batimentos cardíacos 38, 39, 40 por minuto. Ela fez vários exames e todos deram normais, né? Ela usa uns remédios. Isso pode ser algum efeito colateral? Goiânia. Mas que remédio que ela usa, então, eu tô achando só estranho essa frequência cardíaca dela muito baixa, 38, 39, 40, é muito baixa essa frequência cardíaca. Quanto é normalmente? Não, mas tem que ser acima de 60, então... não sei se ela está tendo arritmia, por isso ela pega no pulso, isso pode dar uma falha. Precisa avaliar, sua mãe tem que ser melhor avaliada, tá? Porque não é normal, frequência cardíaca baixa, sim, né? Se for de verdade, tem alguma coisa errada aí, precisa voltar no médico e dar uma avaliada. Com ela, dar uma boa investigada, sim, né? Com certeza. Porque... E ela disse, ela usa uns remédios, então, isso mas pode ser, não mas sei que remédio? Que remédio, então precisa avaliar melhor. Do ponto de vista médico, não está bem contada essa história, não precisa mais detalhes para a gente Agora, uma coisa avaliar. É certa, tomar remédio por conta própria, não, quanto mais bastante, pior, né? Com certeza. E, olha que bebê, olha, doutora. Também. Que bonitinho, que fofo. Tamires, boa tarde, gostaria de saber se um eletrocardiograma que deu normal, né? Ainda assim a pessoa pode sentir... Parece que dói o coração. Uma pessoa pode vir a sofrer infarto. Ela é de Recife, Pernambuco. Então, Ô, Pernambuco, obrigado pela audiência. Eletrocardiograma normal é um bom começo, mas não é o suficiente para você fazer uma investigação, por exemplo, de dor pré-cordial. Tem gente que diz que o coração dói. O coração não dói, dói? Dói. Se você tiver uma isquemia, o coração dói. É que às vezes o peito dói. Você tem várias... Por que as pessoas com ansiedade têm dor no peito? Contração muscular. A contratura muscular provoca dor, muitas vezes é uma dor muscular que se confunde com uma dor no peito. Outras pessoas têm refluxo, dá um espasmo no esôfago, dá uma dor no peito. E o coração dói, então pode doer? Quando você tem uma isquemia, falta de sangue, é uma dor terrível, não é uma dor boba, não. A dor do infarto, que a gente chama, é uma dor cruel. Mas quando tem isso, já está infartando mesmo. Quando você tem uma isquemia ou a angina, que é uma dor de curta duração, falta sangue por alguns minutos, mas você reverte aquilo. Essa pode ser uma dor no coração, então. Então, tem que investigar. Então, só o eletrocardiograma estando normal... Não é suficiente para você. Se faz o teste ergométrico, que muitas vezes dá informações muito precisas, se o paciente consegue ter um bom teste ergométrico. Da esteira. Tem a cintilografia, que é um exame um pouco mais sofisticado que o teste ergométrico. Então, o médico, hoje em dia, tem condição de avaliar esse quadro de dor no peito para afastar se é uma dor com risco de morte, que está envolvendo a doença coronariana, ou se não, é uma dor de outra natureza que incomoda, mas não mata, né? Tá certo. Tem muitos que incomodam e não matam.
exatamente. Que nem a minha, né, diante do Palmeiras dela, incomodou, mas não Oh, matou. meu Deus, tô que aqui. bom. Pra mim foi bom, hein? Pra mim não. Mas tudo bem, né, doutora? Parabéns aos palmeirenses. Um dia sim, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Assim mesmo, a vida é assim. Ana Barbosa. Olha, interessante pergunta da Ana. Boa tarde para você também, Ana. Quero saber se colesterol alto pode levar a pessoa a ter insuficiência cardíaca. Olha, Ana, se for um colesterol que a gente chama familiar, que é aquele terrivelmente alto, que acomete, é raro. Ele pode levar a estenose, inclusive da válvula órtica, pode dar insuficiência cardíaca, mas o principal de colesterol alto é levar ao infarto, que a gente mencionou, que é uma das principais causas de insuficiência cardíaca. Então, o indivíduo tem colesterol alto, aumenta a chance dele ter infarto, ele tem um infarto e com isso ele pode ter insuficiência cardíaca. Agora vamos ver aqui o que aconteceu com a Bia, que também é nova, bonitona, olha lá a foto. Claudete Boa, ela cumprimenta aqui toda a nossa equipe. Boa tarde para você também, Bia. Fiz um eletrocardiograma e na conclusão deu um aneurisma do septo atrial e insuficiência mitral. Depois você troca em miúdos aí pra gente. Eu gostaria que a doutora me dissesse se isso pode ser sintomas como pressão alta, alteração no batimento cardíaco, além de cansaço. A Bia, na verdade, ela fez um ecocardiograma, tá? O ecocardiograma é diferente daquele ultrassom do coração. Isso é que pode mostrar. Então, na verdade, o ecocardiograma mostrou um aneurisma do septo atrial e uma insuficiência mitral. São alterações que ela tem e aí tem que investigar a causa, se tem hoje no Brasil ainda é comum a cardiopatia reumática, você ter febre reumática e acometer a válvula cardíaca. A hipertensão arterial mal controlada também pode levar a uma insuficiência mitral secundária. Então, precisa de uma investigação. Então, você fez o ecocardiograma, tá, Bia? Então, com certeza você deve estar em avaliação médica, porque se alguém pediu esse exame foi o médico. Lógico. Ela pergunta se isso pode dar sintoma como pressão alta, alteração no batimento e cansaço. Isso pode dar Ela sente cansaço. Isso pode dar cansaço. Insuficiência mitral pode dar cansaço, falta de ar, que são também sintomas relacionados à insuficiência cardíaca. Tem que tratar. Tem que não tratar. pode deixar pra lá não, né? Com certeza. Tá certo. Bom, doutora, uns minutos finais para você conversar com o público em casa, fechar esse assunto tão importante pra gente. Então, é que assim, as pessoas não devem ter medo da doença. Às vezes aparece um sintoma e as pessoas se fecham em casa com medo de enfrentar o problema. Não. O problema sempre tem que ser enfrentado, porque soluções vão aparecer. Hoje em dia a medicina evoluiu bastante, a gente espera que essa boa medicina possa chegar a todos os brasileiros, porque realmente a evolução é importante, melhora a qualidade de vida e a longevidade das pessoas. O que a gente quer, nós médicos, é poder oferecer o que a medicina tem de melhor a todo cidadão brasileiro. É isso que a gente espera. Então, é isso aí, pessoal. Vamos deixar, né? Porque só Deus pode dar jeito, né? Deus e nós, Deus, né? Não, Deus e nós. Deus mas e nós. haja Deus para dar jeito nessa situação, Deus né? e nós. Deus e nós, com certeza. Deixardefumar.com.br, esse é o site da doutora, onde você sabe que ela é uma lutadora contra o cigarro, tem livros editados, tem vários artigos lá para você verdadeiramente parar de fumar, que hoje é possível. E os contatos da doutora 11, que é São Paulo, código de área, telefone 3675-2629. 3675-2629, tá? 011 São Paulo. Então, vamos fazer a nossa parte e rezar. Vamos. Um beijo. E votar corretamente. Um beijo, viu, doutora? Beijo.